dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de culto, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua casa, de recebermos o seu perdão. Hoje é o 6º domingo após a Epifania, e Epifania significa aparição. E é por isso que nesse período do tempo da igreja, nós estudamos os textos bíblicos que apontam para a manifestação de Jesus, como ele se manifestou, onde ele apareceu e o que ele fez, qual é a sua obra. Nós começamos esse culto cantando o hino de número 60, que será projetado. Prostrai-vos todos e cantai em vera adoração. O Rei eterno celebrai, o Autor da salvação. E vós que tendes o perdão, correi a venerar a quem nos trouxe a redenção e ao céu nos quer levar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós sabemos da nossa realidade perante a Deus. A lei é clara quando nos diz que nós somos pecadores. Nós desrespeitamos a Deus com nossas palavras, ações e omissões, e merecemos por isso a condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita bondade, Ele quer resgatar o seu povo, Ele quer resgatar você. E por isso eu convido a todos a, em conjunto, confessarmos os nossos pecados a Deus, na confiança e na certeza de que Ele nos dá o seu perdão. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a sincera confissão de vocês, que estão de fato arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm sincera e firme intenção de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se isto é verdade, confirmem dizendo sim. Tendo ouvido a confissão que fizeram, como ministro da palavra de Deus, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo e em nome dele, lhes perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para este culto está registrado no Salmo de número 1,
e nós faremos a leitura de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Senhor, graciosamente ouve as orações do teu povo, a fim de que nós, que sofremos as consequências do nosso pecado, possamos ser misericordiosamente libertados pela tua bondade, para a glória do teu nome, através de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Texto do Antigo Testamento está registrado em Jeremias, no capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 8. Jeremias 17, versículo 5. Assim está escrito: O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Até aqui a leitura. A epístola está registrada em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 12 até o versículo 20. 1 Coríntios 15, versículo 12. Assim está escrito: Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição de mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, neste caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados,
Então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Até aqui a leitura. Nós cantamos o próximo hino. Fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor. Em Cristo bem firmada, segura sempre está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Em todo o vasto mundo da humana habitação, um nome só foi dado, no qual a salvação. Só quem confia em Cristo e crente nele andar, a paz divina pode constante desfrutar. A pureza doutrina procede de Jesus e faz a sua igreja marchar em plena luz. O nosso Deus benigno revela o seu amor e a todo mundo chama a crer no Redentor. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. E quando o monumento surgir nos céus a luz, a glória do edifício será do Rei Jesus. Senhor, a tua igreja erguida no fragor de lutas e tumulto se eleva em teu amor. Visão esperançosa do mundo do porvir, concede aos teus agora e vem nos redimir. O texto do Evangelho, que também servirá de base para a nossa reflexão, está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 17 até o versículo 26. E aqueles que puderem, convido a se colocarem de pé em reverência ao Santo Evangelho. Lucas, capítulo 6, versículo 17 até o versículo 26. Assim está escrito:
ventilador, fica melhor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino dos céus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Até aqui a leitura. Nós confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode se assentar. Durante o cantar do próximo hino, as crianças podem acompanhar a professora Lu Andressa até a escola dominical. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Por da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto da epístola que nós lemos hoje, de 1 Coríntios 15, fala sobre a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, naquele trecho especificamente, ele começa a usar um pouco de ironia. É óbvio que Jesus Cristo ressuscitou. Mas algumas pessoas naquele meio estavam alegando que, tudo bem, Jesus ressuscitou, mas nós não iremos. E Paulo traz para eles uma verdade. Se a vossa esperança, se a minha e a sua, vale apenas para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Se a tua esperança em Jesus não aponta para a vida eterna no céu, de que vale crer? Por que você acredita? Qual é a esperança cristã? O que cada cristão espera de Deus em sua vida? Quais são as expectativas que alguém cria ao abraçar a fé cristã, ao fazermos parte de uma congregação? Existem uns exemplos que eu gostaria de citar, são casos reais, não conhecidos meus, mas que eu quero que vocês reflitam um pouco, que com certeza, pelo menos um desses casos, todos nós já vivenciamos. Existia uma família muito fervorosa, crente em Jesus Cristo, e ela estava se preparando para viajar. Como de costume daquela família, se reuniram em família antes de entrar no carro e fizeram uma oração a Deus, pedindo proteção, que Deus os acompanhasse. Mas a viagem terminou mal. Eles sofreram um acidente grave. Um dos filhos ficou gravemente ferido e teve que ser hospitalizado. É óbvio que essa família estava completamente consternada, triste e preocupada. Mas, apesar de todas as dúvidas, dos porquês disso ter acontecido com eles não se desesperaram no momento de tristeza, mas se consolavam mutuamente. Diziam um ao outro: nós não sabemos os caminhos de Deus, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo na tristeza, mesmo quando a sua oração não foi atendida, eles continuavam firmes, crendo de que Deus sabe o que é melhor para cada um. Agora um outro caso. Uma outra família se dizia cristã, mas não estava tão bem firme na sua fé. Um dos filhos adoeceu. O médico alertou sobre a gravidade da doença e eles ficaram apavorados. Clamaram a Deus. Voltaram correndo para a congregação para pedir para que as pessoas orassem por eles. E a congregação fez o pedido. Orou a Deus. Mas após algumas semanas de muito sofrimento, esse filho veio a falecer. Essa família, diferente da outra, se desesperou, se revoltou, e os familiares simplesmente disseram: nós não cremos mais em Deus. E sumiram no mundo. O pastor deles tentou orientá-los com a palavra de Deus, mas que foi em vão. Esse pai, que perdeu o filho, levou o pastor até a janela do apartamento que moravam e apontou para um terreno baldio, e ali se encontravam duas pessoas, dois usuários de drogas, pessoas que se deixaram levar pelos vícios, pessoas que estavam já causando delitos no meio daquela civilização, porque precisavam comprar as drogas e acabavam roubando. E aí o pai fala: por que Deus sustenta e dá saúde a essas pessoas que não merecem, mas não ouviu aos clamores, tirando a vida de nosso filho, uma pessoa boa,
e certamente útil para a sociedade. 2 casos completamente diferentes, mas que cada um de nós já deve ter vivenciado. Mas esse pai traz uma pergunta realmente muito difícil de ser respondida, e que na verdade nós não temos resposta. São os caminhos desconhecidos de Deus. Mas eu quero citar outros exemplos. Por que Deus permitiu que o jovem Estevão fosse apedrejado por causa da confissão da sua fé? Por que Deus permitiu que Tiago, bispo em Jerusalém, fosse decapitado? Por que Deus permite que tantos cristãos no mundo todo sofram com a perseguição e com a morte através de grupos extremistas? Por que muitos fiéis levam uma vida sofrida e difícil, enquanto que muitos não cristãos vão cada vez melhor? Não dá para negar. Cada um de nós já fez essas perguntas. No meio da dificuldade é o que mais nós fazemos, nós queremos questionar a Deus. Queremos que as nossas respostas sejam respondidas. Mas tem um outro homem, muito conhecido de cada um de vocês, que também passou por uma situação muito delicada em sua vida, o rei Davi. E no meio do seu sofrimento, da sua angústia, ele que também teve um filho que morreu por causa do pecado dele, ele se fez essa pergunta: por que eu, Deus? E refletindo muito sobre isso, ele escreve o Salmo 73. O Salmo onde ele afirma que não encontrou as respostas, até que ele prestou atenção na justiça de Deus, que é totalmente diferente da nossa justiça. E lá ele descobriu, assim como nós lemos no texto de Jeremias, quando lemos também no Salmo, o destino dos ímpios. Aqueles que se afastam de Deus são como uma árvore que cresce no meio do deserto, sem água, sem nutrientes. Está fadada a viver uma vida seca. Enquanto aqueles que se aproximam de Deus, mesmo quando a seca vem, permanecem verdes, frutificando, porque as suas raízes estão próximas de onde há a vida. Queridos irmãos, Deus muitas vezes permite que seja amarga as nossas vidas, mas o rei Davi também explica o porquê. Isso acontece para que vocês, meus queridos filhos, não amem este mundo de tal forma a perderem a sua fé e, por consequência, a vida eterna. Mas como que nós nos aproximamos de Deus? Como que nós podemos estar firmes perto desse riacho, com as raízes sempre úmidas? O apóstolo Paulo nos deu a resposta também. A nossa esperança está em Jesus Cristo. E é importante lembrar que Deus não prometeu aos seus filhos o céu aqui na terra. Pelo contrário, o próprio Jesus afirma: no mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus não veio para melhorar o mundo, não veio para dar aos homens uma vida com mais saúde, mais felicidade, não veio dar uma vida com prosperidade financeira, nem ao menos trazer justiça para este mundo cruel, como muitas pessoas ensinam por aí. Não. Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido. Veio salvar você. Ele veio nos salvar dos nossos verdadeiros inimigos, que são o pecado, a morte eterna, nos livrar do poder do Satanás que nos carregava a galopes para o inferno. E para isso, Ele mesmo sofreu a morte de cruz.
pela sua obediência à lei, por sua paixão e morte, Jesus nos conquistou o perdão dos pecados, nos trouxe de volta para uma vida em comunhão com Deus. Jesus nos arranca dessa terra seca, condenada ao inferno, e nos planta onde há vida, onde nós podemos sempre estar rodeados de água, a água da vida que brota do próprio Jesus. Nós vemos hoje também muitas pessoas que buscam igrejas onde exista um cristianismo leve, cheio de bênçãos, milagres e palavras doces e animadoras, mas sem compromissos, sem responsabilidades, sem repreensão pelos pecados e, é claro, sem sofrimentos ou discriminação no dia a dia. Nós somos tentados a querer um cristianismo assim, sem riscos, assim como Pedro, que quando perguntado se ele era um dos discípulos de Jesus no meio da perseguição, disse que não conhecia o Mestre. Ser um discípulo, seguidor de Jesus Cristo não é fácil. E muitas vezes nós falhamos, somos acomodados, egoístas, às vezes até surdos ao chamado de Jesus. Mas Ele é tão generoso e paciente, que Ele continua nos perdoando e convidando a cada um de nós a novamente segui-lo. No texto do Evangelho de Lucas 6, que nós lemos também, quero fazer um destaque para as palavras de Jesus e que faz sentido com todos os outros textos, que faz sentido também para aquelas duas famílias, e faz sentido também para o nosso sofrimento neste mundo. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Jesus chama a atenção. Vocês querem ser amados pelas pessoas ao seu redor, buscam a aprovação do mundo, e quando o primeiro sinal de ódio aparece, vocês negam a sua fé. Mas fiquem firmes. Não interessa se o mundo odeia vocês. Não interessa se o mundo julga vocês porque vocês apontam o pecado em meu nome. Porque o que realmente importa não é este mundo. Não é a relação interpessoal que vocês têm. O que realmente importa é que a fé de vocês transpareça através de suas ações. Que vocês sejam de fato os pequenos cristos em cada lugar que vocês estão, anunciando para este mundo perdido que existe salvação. Que cada pessoa neste mundo venha a crer em Deus e crer naquele que Deus enviou para ser o nosso Salvador. Pela fé na graça de Cristo, nós somos filhos de Deus, membros do reino de Deus. Mas como filhos da luz, em meio às trevas deste mundo, muitas vezes podemos ser considerados como perturbadores da paz e odiados pelo mundo. Jesus disse aos seus discípulos: se o mundo odeia vocês, lembrem que Ele me odiou primeiro. Nós vivemos aqui em relativa paz externa, mas Satanás guerreia violentamente contra a igreja de Cristo e procura especialmente desviar da fé nossas crianças, nossos jovens, cada um de nós. Basta que testemunhemos corajosamente de Cristo e realmente, imediatamente,
sentiremos o ódio que o mundo tem contra Jesus. Mas isso é um sinal de que somos filhos de Deus e herdeiros do céu. Por isso é importante guardar as palavras do apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a essa vida, porque nós aguardamos o novo céu e a nova terra. E dentro dessa esperança, temos a certeza de que Deus cuida também das coisas materiais dos seus filhos, porque Ele mesmo diz que nem mesmo um fio de cabelo cai da sua cabeça sem a permissão dEle. E tenho certeza, tudo o que nos aflige, podemos apresentar em oração a Ele, certos de que Deus nos ouve e atende segundo a sua vontade. Porque assim como nós oramos, seja feita a tua vontade, Senhor. E também, como cantamos no hino da Reforma, o Castelo Forte, se vierem roubar os bens, a vida e o lar, que tudo se vá, proveito não nos dá. O céu é a nossa herança. Qual é a nossa esperança cristã? Bom, a nossa esperança em Cristo é a vitória sobre o pecado, sobre a morte e Satanás, que faz a gente olhar para a eternidade, para a vida eterna que Deus tem preparado para nós. E é isso que confessamos em nossos cultos, por meio das palavras do credo apostólico. Creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Que cada um de nós, quando confessarmos essas palavras, cada vez fortaleçamos mais ainda a nossa fé. Essa fé que nos dá esperança para vivermos neste mundo atribulado. Essa esperança que só temos por causa do amor que Cristo teve por nós. Amém. Nos coloquemos em pé. Convido a todos a cantarmos o ofertório. A congregação pode se assentar. Durante o cantar do próximo hino, aqueles que trouxeram as suas ofertas de gratidão a Deus, podem deixá-las perante o altar. O mundo é teu, Senhor.
me lembrar, embora exista o erro e o mal, és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, por que me entristecer? A cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Nós iremos falar com o nosso Deus em oração e levar até Ele os nossos pedidos e agradecimentos. Queremos agradecer pelos aniversariantes dessa última semana, especialmente pelo Cícero Gerhard, lá de Volta Redonda, e também pela Melissa do Nascimento da Rosa, ela que é neta do Sr. Antônio. Também queremos interceder em favor da saúde da Eva Salles, a irmã da Ana Maria, que está fazendo um tratamento de saúde. Nos coloquemos em pé e falamos com nosso Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, nos achegamos humildemente na Tua presença para Te agradecer por todas as bênçãos que Tu derramas sobre nós. Te agradecemos pela vida, pelos bens, pelos dons, por todas as situações que Tu estás ao nosso lado, por segurares as nossas mãos enquanto estamos andando pelos perigos, por nos auxiliares enquanto caminhamos pelo vale da sombra da morte que é este mundo. Te somos imensamente gratos também, Senhor, porque Tu nos resgataste da condenação eterna, nos deste uma nova esperança em Jesus Cristo, a esperança de que mesmo que a morte chegue até nós, nós somos salvos, temos a ressurreição, essa promessa maravilhosa, e receberemos a vida eterna no céu. Te agradecemos, Senhor, por podermos celebrar as conquistas dessa vida. Te agradecemos pela vida do Cícero e da Melissa, esses aniversariantes, nossos amigos, e também, Senhor, te agradecemos por todas as oportunidades que Tu nos dás de estarmos em contato com a Tua Palavra, para reconhecermos que em todos os momentos Tu estás ao nosso lado. Ajuda também derramando o Espírito Santo sobre esses aniversariantes, para que eles também possam reconhecer a Tua mão protetora em toda a sua vida. Te pedimos, Senhor, olha com carinho e atenção por todos aqueles que estão enfermos. Especialmente oramos pela Eva Salles. Tu sabes, Senhor, quais são os seus problemas, as suas dificuldades, e se for da Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, restabelece a saúde dela. Cuida da Eva e também de todos os nossos irmãos e amigos que hoje passam por problemas, seja de saúde, sejam problemas financeiros ou de relacionamento. Derrama o Teu Espírito Santo em rica medida sobre cada um de nós, para que saibamos viver neste mundo em meio às dificuldades, sempre com confiança e crendo na esperança da salvação e da ressurreição eterna. Neste mundo, Senhor, cheio do pecado, o diabo tenta nos tirar da salvação, nos afastar de Ti. E Te pedimos, continua abençoando o trabalho da Tua igreja, para que cada vez mais o Teu Evangelho seja anunciado e que mais pessoas sejam fortalecidas pela Tua Palavra e que recebam o perdão dos pecados e a salvação. Abençoa, Senhor, o nosso país que tanto vive problemas, que vive dificuldades por causa da ganância do ser humano. Abençoe os nossos governantes, dê a eles a sabedoria que só vem de Ti, para que eles possam, de fato, cumprir aquilo que prometeram, fazendo o melhor para o Teu povo. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor, pois sabemos que o mundo é Teu, nós somos Teus. Tudo que somos e temos vem de Ti. E Te pedimos, ajude-nos a enfrentarmos cada situação. Em nome de Jesus, o nosso amado Salvador, é que nós oramos,
pedimos e agradecemos. Amém. Nós cantamos o próximo hino em preparação para a Santa Ceia. Amoroso nos convida Cristo para a comunhão e oferece o pão da vida para a nossa salvação. Teu amável chamamento vem a nós por teu favor, dá-nos força e crescimento, ó Jesus, na fé, no amor. Por tão grande benefício, cumpre-nos te agradecer. Ó, recebe em sacrifício nossa vida e nosso ser. Nesta mesa prometemos sempre em tua lei viver, e fiéis a ti seremos, com Jesus até morrer. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Levantai os vossos corações, levantemo-los ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus, assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo
Podem se assentar. Nós seguimos com a distribuição da ceia. São convidados a participar todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e que estão devidamente instruídos e preparados para este momento. Aos que nos visitam, nossa igreja tem a prática de ter a Santa Ceia fechada. Mas isso não é para excluir ninguém, mas para incluir com responsabilidade. Pois nós seguimos a recomendação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, que diz que aquele que não discerne corretamente o corpo de Cristo na ceia, ele se torna réu, é condenado, participa da ceia para sua condenação. E nós não podemos deixar que algo tão grave aconteça em nosso meio. Mas me coloco à disposição para falarmos sobre esta doutrina e as demais doutrinas de nossa igreja, após este culto ou em algum outro momento. Aos demais, vinde, pois tudo está preparado. Quero cantar só coisas belas, nem ilusões, nem quimeras. Eu quero cantar a pura verdade, a realidade no meu coração. Havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes, porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão. Porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. Agradeço a ti porque me protegeste. Agradeço a ti porque me guiaste e porque gravaste o meu nome nas tuas mãos. Meu Deus, porque havia tempos que o vento era tão gelado e tu assopraste no meu coração palavras quentes, porque havia tempos que o sol não brilhava e tu me iluminaste com o brilho da tua mão. Porque havia tempos que as estrelas se esconderão e tu me guiaste no caminho da salvação. 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 Nos coloquemos em pé. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos fortaleçam e preservem na fé verdadeira, desde agora e para todo sempre. Ou em paz, o Senhor é convosco. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos.
Onipotente Deus, nós te rendemos graças porque fomos reconfortados neste culto com os dons da salvação, a palavra anunciada e a ceia celebrada. Fortalece a fé em ti e aumenta o amor para com o nosso próximo. Acompanha-nos no retorno aos nossos lares e dá-nos uma semana muito abençoada. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém, amém, amém. Congregação, pode se assentar. Mais uma vez, meu cordial bom dia a todos. Louvado seja o nosso Deus por permitir que hoje nós estivéssemos aqui na sua casa para fortalecer a nossa fé. Nós temos alguns recados. Hoje, às 18 horas, nós temos culto em Volta Redonda. O nosso próximo culto aqui na congregação vai ser no dia 20 de fevereiro, às 9h30 da manhã, no próximo domingo. No dia 19, no sábado, às 17 horas, nós temos o culto de abertura das atividades dos jovens do distrito. Esse culto vai acontecer lá na congregação da Tijuca. Para participar desse culto tem que fazer inscrição. Que se alguém tem interesse, quiser participar, fala comigo que eu envio o link. E também, na semana passada, nós retornamos com os nossos estudos bíblicos nas quintas-feiras, online, através do YouTube da congregação. Algum recado ao presidente? Em nome da diretoria da congregação, eu também quero agradecer a todos os que colaboraram, todos os que ofertaram, que ajudaram ao longo do último ano e também nessas últimas semanas. Nós conseguimos fazer o pagamento daquela dívida que surgiu ali com o processo pedindo o embargo da penhora do nosso templo. Era o valor de 5.582 e alguns centavos. E graças a Deus e ao auxílio de vocês, nós conseguimos fazer o pagamento dessa primeira conta que veio para a gente. Que Deus continue dando em dobro para cada um de vocês, pelo amor que Ele já nos dá também. Mais um recado? E no próximo domingo, dia 20, após o culto, nós temos reunião da diretoria. Então, membros da diretoria, não faltem à reunião. Vai ser a nossa primeira do ano. Eu convido a todos a nós cantarmos o próximo hino para encerrarmos esse momento de culto. Cristãos, o clarim já soou, a luta vos chama, quem vos libertou, cingindo a armadura, por Cristo marchai, à sombra da cruz corajosos lutai. Jesus os remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na santa peleja, ousados entrai, à sombra da cruz corajosos lutai. As forças do mal e de já defrontar, das suas prisões os cativos livrar, do Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz corajosos